Sou o diácono Eric Módulo, trabalho aqui na Rede Século XXI, apresento o programa Eclésia e tenho outros trabalhos no dia a dia aqui na nossa querida emissora Rede Século XXI. E agradeço, como disse há pouco, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. É uma honra, né, estar aqui. Esse programa é um programa que nasceu do coração de Deus, é um programa inspirado por Deus e a gente está vivendo essa inspiração, né, para as tardes, né, dos nossos queridos irmãos telespectadores, tarde de espiritualidade, e a gente louva e agradeça a Deus. Como eu disse, é uma honra mesmo estar aqui. Nós cantamos na música, né, Água Viva do Interior, né? Água viva é uma outra maneira, uma referência do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus também pode ser chamado de água viva. Quando a gente olha e a gente pensa na Virgem Maria, e quando a gente decide falar algo sobre a Virgem Maria, é impossível não falar do Espírito Santo. A Virgem Maria, Maria Santíssima, é a criatura mais íntima do Espírito Santo. É a criatura mais cheia de Deus, escolhida pelo Pai para gerar o Filho através do Espírito Santo. Não há outra criatura com tanta intimidade com Deus, com a Santíssima Trindade, do que a Virgem Santa. Isso é uma verdade. Não há discussão, é uma verdade, né? As Sagradas Escrituras nos garantem essa verdade, e a Igreja, que é guardiã das verdades reveladas, nos ensina dessa maneira. Portanto, eu posso dizer que a Igreja ensina, através dos seus dogmas, que a Virgem Santa tem uma missão especial na Igreja. E logo de cara, essa palavra dogma pode causar um pouco de distância quando a gente pensa nela. Olha, eu não sigo dogmas humanos, meu negócio ali é a revelação de Deus na Bíblia, eu não sigo dogmas humanos, dogmas não é comigo. Porque pode ser até pejorativo da maneira que você aprendeu o que significa dogma, né? Dá-se a impressão que dogma é uma invenção. Mas dogma, na prática, é uma palavra de origem grega que significa o que se pensa é verdade. O que se pensa é verdade. Dogma é uma verdade contida na revelação divina. A revelação divina, Deus que se revela ao homem. O Catecismo da Igreja Católica diz que o homem é capaz de Deus. Deus se revela ao homem. Essa revelação divina começou lá atrás, na relação de Deus com o profeta Abraão. E essa história de salvação começa a partir da revelação divina. Abraão, depois todos os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, assim por diante, até na plenitude dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui nessa terra, nesse chão, se encarna no nosso meio. A revelação divina, ela tem um começo, que foi essa relação de Deus com Abraão, e ela tem um fim, quando nosso Senhor Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, ele inaugura um novo tempo dessa revelação divina, ele é o próprio Deus, e ele organiza os seus seguidores, seus apóstolos, e manda esses apóstolos em missão. Depois que ele morre e ressuscita, o Espírito Santo desce sobre esses apóstolos, ao lado da Virgem Maria, no cenáculo. E essa revelação tem uma nova etapa, com a igreja agora instituída. No final da morte do último apóstolo, que aconteceu por volta do ano 100, encerra-se essa revelação divina. A história de salvação continua, estamos nós aqui, vivendo as bênçãos na igreja. Queremos viver a nossa parte nessa história de salvação. E se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá um dia no céu, na glória eterna. Mas a revelação já encerrou. Não tem mais nada de novo a ser revelado. Acontece que a revelação divina, na qual a igreja é guardiã dessa revelação, ela é muito rica, muito profunda, muito bela, muito extensa. E um ou mais pontos da doutrina revelada pode ser esclarecida pela igreja ao longo dos séculos. Então, o que é um dogma? Dogma é uma verdade. Lembra? Ao pé da letra significa o que se pensa é verdade. É isso que significa dogma. E um ou mais pontos da revelação divina
pode ser esclarecido ao longo dos séculos, porque o Espírito Santo age na igreja e nós somos inseridos na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Isso foi possível por causa do nosso batismo. Aliás, essa semana falamos sobre batismo aqui, né? E essa verdade está lá contida quando a gente pensa no batismo. Nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, quando a gente ouve uma verdade, né, de fé proclamada, que a igreja esclarece um ou mais pontos, eu não tenho que ter medo. Existem essas verdades e a igreja está aqui para nos ajudar a nos esclarecer. Olha, se você pegar o seu catecismo aí na sua casa, o Catecismo da Igreja Católica, no número 88, quando está explicando sobre essa questão dos dogmas, diz o seguinte: o magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, como eu estava dizendo anteriormente, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. Catecismo da Igreja Católica, 88. No 89 diz assim: existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Eu quero trilhar um caminho seguro até o céu. Esse caminho é claro que é a igreja, una, santa, católica e apostólica. E os dogmas, diz o Catecismo da Igreja Católica, existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas, pois os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, para nos iluminar e para tornar esse caminho seguro. E sobre a Virgem Maria, especificamente, que é o assunto que queremos conversar aqui na tarde de hoje, conversar sobre a Virgem Santa, sobre a nossa Mãe Santíssima, temos que lembrar que a igreja proclamou 4 dogmas relacionados à Virgem Santíssima, relacionados a Maria. Na história da igreja, ao longo de 2000 anos, a igreja, por 4 ocasiões, veio esclarecer, indicar, ensinar, tornar ainda mais próximo dos seus fiéis 4 verdades de fé relacionadas a Nossa Senhora. Vou relembrar aqui os 4 dogmas de fé, os 4 dogmas marianos, né? Dogmas relacionados a Nossa Senhora. O primeiro deles lembra que a Virgem Santa é mãe de Deus, uma expressão grega, Theotokos. Né? Foi lá na igreja primitiva, no concílio de Éfeso, no ano 431, 431, foi proclamada a verdade de fé. Maria é mãe de Deus. Ora, se Jesus é Deus, não tem como dividir Jesus. Ele é Deus. E ele é 100% Deus, é 100% homem. Logo, Maria é mãe de Deus, pois Jesus é Deus. Veja que é um dogma cristocêntrico, apesar de ser de Nossa Senhora. Que é muito rico, em outro momento a gente até volta, quem sabe, a falar mais disso. O segundo dogma relacionado a Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Maria, que foi proclamado no Sínodo de Latrão, no ano 649. Né? Primeiro, Theotokos, mãe de Deus. Segundo, virgindade perpétua de Maria. Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Assim ensinou a igreja, através do Sínodo de Latrão, no ano 649. Depois, talvez o mais famoso dos dogmas marianos, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado pelo Papa Beato Pio IX, no ano 1854. 1854, o Papa Beato Pio IX proclamou a Imaculada Conceição de Maria. Por uma graça especial, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Até rezamos isso aqui agora há pouco. E o último dogma, até hoje, que foi proclamado sobre a Nossa Senhora, é o dogma da Assunção de Maria. No ano 1950, o venerável Papa Pio XII proclamou que Nossa Senhora, ao término da sua missão aqui na Terra, ela foi elevada de corpo e alma aos céus. Assunção, foi conduzida, foi elevada. Nosso Senhor Jesus Cristo é ascensão, subiu por forças próprias. A Virgem Maria, Assunção, foi elevada. Então, gente, quando a gente pensa, especialmente no terceiro dogma, que é maravilhoso, da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original, nós podemos dizer que a Virgem Santa é cheia de graça por excelência. E o embasamento para
para a igreja chegar à conclusão, a essa conclusão, é o embasamento bíblico. Está na Bíblia isso. Você pode pegar comigo a sua Bíblia e você pode abrir no Evangelho de São Lucas. Né? Lucas escreveu o seu Evangelho provavelmente entre o ano 59 e 63. Ano 59 e 63, São Lucas escreveu o seu Evangelho. E no primeiro capítulo, no versículo 28, pega a sua Bíblia, Lucas 1, 28. Está escrito assim: entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Depois você sabe, na sequência, ela se perturbou com essas palavras, pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. Que saudação é essa? Né? O anjo disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Aí o anjo vai explicar: eis que conceberá e dará à luz a um filho, ele porá o nome de Jesus, etc. Mas o anjo entrou e disse: ave cheia de graça. Esse Evangelho de São Lucas, que foi escrito entre o ano 59 e 63, foi escrito em grego, o idioma grego. E a expressão usada por São Lucas, que designa ave cheia de graça, essa cheia de graça em grego, Lucas escreveu com a seguinte expressão: que caritomene. Que caritomene. É a expressão em grego que significa cheia de graça. Vou repetir: que caritomene significa cheia de graça em grego. Ora, o termo graça em grego, graça no sentido daquele dom de Deus que nos santifica, em grego se chama charis. Esse é o termo graça em grego. O verbo grego carito, ou caritó, significa encher de graça. Charis, graça. Caritó, encher de graça. Certo? Acompanha essa parte que não é complicada, não. Tem uma coisa interessantíssima aqui quando a gente aprende isso. Então, São Lucas escreveu para Nossa Senhora cheia de graça, que caritomene. Certo? Lembrando o verbo carito, significa encher de graça, e caris, a graça. Que caritomenos, não que caritomene, que foi usado para Nossa Senhora. Que caritomenos é o particípio perfeito do verbo carito. E aí fica complicado, né? Lembrei da aula de português agora, né? O particípio perfeito do verbo carito é que caritomenos. Eu vou lembrar aqui que é particípio perfeito. Quando eu falo assim, cantar, o particípio perfeito é cantado. Viver, vivido. Partir, partido. Esse é o particípio perfeito. Então, o que caritomenos, em grego, é o particípio perfeito do verbo carito. Por quê? Porque a Bíblia, em outras ocasiões, já apresentou essa palavra que caritomenos. Diferente da Nossa Senhora, que foi que caritomene, que foi algo inédito. Parece uma coisinha boba, mas não houve outro momento na história de salvação, nas Sagradas Escrituras, onde isso aconteceu. Né? Então, quando a gente olha para essa expressão em grego, que caritomenos, lembrando que é o particípio perfeito do verbo carito, cantar, cantado, viver, vivido, ou partir, partido, para dar exemplos de particípio perfeito. Né? Então, nessas ocasiões, é possível que esse tipo de conjugação seja usado como adjetivo, como qualidade, como característica. Né? E o adjetivo, por sua vez, em algumas ocasiões, ele pode ser usado como substantivo. Eu vou explicar. Agora vai ficar bem claro, eu vou explicar. Quando eu digo assim, por exemplo, Fernando Drica, eu digo assim, aliás, o que eu vou dizer aqui é uma verdade irrefutável. Se eu dizer assim, ó, eu sou gordo. Né? Eu também. Se eu disser eu sou gordo, que é uma verdade irrefutável, quando eu uso a palavra gordo, eu estou usando como um adjetivo, uma qualidade, uma característica. Né? Gordo é um adjetivo que está sendo usado como adjetivo. Agora, se eu digo assim, ó, eu vi um gordo ali na esquina. Nesse caso, a palavra gordo não está sendo usada como adjetivo, e sim como substantivo. Aliás, né, a gente brinca, né, um gordo é um ponto de referência. Né? Onde que é a porta? Atrás daquele gordo ali. Né? Então, assim, se eu digo, eu sou gordo, gordo está sendo usado como adjetivo. Agora, se eu digo, eu vi um gordo ali na esquina, eu estou usando essa palavra como substantivo, tá certo? No grego aconteceu a mesma coisa quando São Lucas escreveu isso. Que caritomene, que São Lucas escreveu para Nossa Senhora, é usado como um substantivo vocativo, singular e feminino. Só Nossa Senhora recebeu isso. Mais ninguém. Que caritomene.
a cheia de graça, né, usado como substantivo, a agraciada por excelência, né, singular e feminino. Maria é a cheia de graça por excelência. Eu estava dizendo que isso aqui é uma discussão bíblica, pois no livro de Eclesiástico 18, se você quiser conferir depois, Eclesiástico capítulo 18, versículo 17, aparece o exemplo que eu estava explicando anteriormente como quecaritomenos, diferente de quecaritomene, que foi para Nossa Senhora. Porque quecaritomeno, primeiro, é masculino. Ele é usado de uma maneira a identificar não alguém específico, mas não uma pessoa, né, específica, mas assim, alguém, um ser humano genérico, desculpe. Eu posso dizer assim, por exemplo, ó, quecaritomenos significa um homem justo, um agraciado. É esse o sentido que aparece lá em Eclesiástico. Estou falando que é uma discussão bíblica. Em Eclesiástico, apresenta-se a realidade como alguém que é um homem justo, um agraciado. Mas nunca, nas Sagradas Escrituras, na história de salvação, na revelação divina, alguém recebeu de um anjo enviado por Deus, com a seguinte expressão, quecaritomene, a cheia de graça. Ninguém recebeu essa saudação. Por isso que Nossa Senhora ficou pensando, peraí, mas que saudação é essa? Ela ficou pensativa. Peraí, tem coisa grande aí. A cheia de graça, por excelência, né? Como é que a gente pode dizer que Nosso Senhor manda um anjo do céu descer à terra por uma jovenzinha, 14 para 15 anos, novinha, né? No Oriente Médio, e vira e fala para ela assim, ave quecaritomene, ave cheia de graça, agraciada. Como é que a gente pode olhar para isso e achar que a Virgem Santa é uma mulher qualquer? Né? Tem que forçar muito a barra para rebaixar Nossa Senhora nessa discussão. Nossa Senhora é uma mulher qualquer, mas tem que forçar muito a barra, né? Tem que forçar muito a barra. São Jerônimo, por exemplo, quando ele estava traduzindo a Bíblia das línguas antigas para o latim, essa expressão quecaritomene, que em grego significa cheia de graça, ele traduziu como gracia plena, a plenitude da graça, né? Então, São Jerônimo, ao traduzir isso, percebeu e traduziu como gracia plena para o latim, significa isso, plenitude da graça. Não uma mulher qualquer que tem uma graça, simplesmente. Ah, aquela mulher ali recebeu uma graça. Não. A agraciada por excelência, gracia plena. Veja, São Luís Maria Grignion de Montfort, né, aquele santo francês maravilhoso que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, olha que ele escreve bonito assim, olha que lindo que ele resume. Deus reuniu todas as águas e chamou-as de oceano. Deus reuniu todas as graças e chamou-as de Maria. Olha que São Luís ensina. Deus reuniu todas as águas, chamou de oceano. Deus reuniu todas as graças e chamou de Maria. João Paulo II, quando ele foi comentar sobre isso, ele usou a expressão plenificada da graça. Perceba que ninguém mais recebeu isso, esse título, essa expressão, ninguém mais, é possível que você se dirija a alguém, alguma criatura, alguém que pisou essa terra, com essa expressão, você é a graça plenificada, você é a cheia de graça, a graça plena, quecaritomene, uma expressão única do grego, feminino que só podia ser para ela, a agraciada por excelência, né? Agora, como é que alguém assim, nessa condição, poderia pensar que tinha algum pecado nela? Ora, esse é o início da discussão que fez com que a igreja chegasse lá no ano 1854, com o beato Papa Pio IX, e fosse proclamada a verdade de fé, um dogma, dizendo, a Virgem Santa não nasceu com o pecado original. Né? Veja que há um embasamento bíblico claro e seguro para chegar nessa verdade de fé. Então, Nossa Senhora, que recebeu, né, essa graça de Deus, que foi preservada da mancha do pecado original, vai além da sua própria vontade. Pois ela foi preservada da mancha do pecado original no ventre da sua mãe Ana, né? Joaquim e Ana, os seus pais, os pais da Virgem Maria. Aliás, esses dias lembramos a festa de Santa Ana. Né? Ela foi preservada ali da mancha do pecado original, sem ela saber.
sem ela fazer nada. Não tinha como ela fazer nada, ela estava ali sendo gerada. Seus primeiros suspiros de vida, se podemos assim dizer, né? E aí, houve uma discussão na história da igreja, muito antes da proclamação do dogma, para que algumas pessoas diziam assim, ora, mas, se Maria foi preservada da mancha do pecado original, então ela não precisou da redenção de Cristo? Ela não precisou ser, assim como todo pecador, ser redimido. Aliás, Jesus morreu na cruz, cerca de 33 anos. Como é que podia, no nascimento da mãe dele, ela já ter alcançado tal graça? Né? E aí, depois de muita discussão interessante, isso dá pano para a manga da igreja, uma contribuição mais rica que a outra, no ano 1308, 1308, um beato franciscano, o nome dele é Duns Scoto, né? Esse beato franciscano, ele argumenta de forma definitiva sobre isso e colabora muito com esse ensinamento quando ele afirma que, veja que beato Duns Scoto afirmou, muito antes da proclamação do dogma, hein? 1308, a proclamação foi em 1854. Duns Scoto ensina assim, pelos merecimentos de Cristo, sua mãe, foi preservada da mancha do pecado original. Ora, os merecimentos eram de Cristo. Foi por isso que Maria foi preservada da mancha do pecado original. Por isso que a gente diz que por uma graça específica, ela foi preservada da mancha do pecado original. Então não é que ela não precisou de redenção. Deus, que vive fora do tempo e que pode todas as coisas, pôde preservá-la da mancha do pecado original. Maria é a agraciada por excelência, não por seu mérito, como eu acabei de dizer, mas por uma ação prévia de Deus, preparando o seu ventre, todo o seu ser, para ser a mãe do Salvador. Maria se abriu totalmente para a ação de Deus, e deu esse sim a Deus de coração e de alma, é claro, né? Agora, o sim de Maria representa a adesão a Deus de toda a humanidade. Aí entra eu, você, Drica, Fernando. O sim de Maria tem essa adesão para toda a humanidade. São Tomás de Aquino que ensina isso. Isso está na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Olha que São Tomás de Aquino ele vai dizer. Por meio da anunciação do anjo, aguardava-se o consentimento da Virgem, em nome e em representação de toda a natureza humana. Em nome e em representação de toda a natureza humana. Aqui estamos eu e você. Ó, o que eu tenho a ver com isso? Eu e você, a gente estava lá. Mas, uma vez que a gente entende tudo isso, uma vez que a gente se depara com essa verdade, o que eu tenho que fazer? O Papa Leão XIII escreveu encíclicas belíssimas sobre Nossa Senhora e sobre o Rosário. O Papa Leão XIII foi aquele Papa que passou, né, a mudança de século do século XIX para o século XX, já faz tempo. Eu queria destacar um trechinho de uma encíclica do Papa Leão XIII, a gente até tem uma arte aí na tela para colocar, para a gente ler um trechinho dessa encíclica. Olha só, essa encíclica se chama Octobre Mensi, que é uma encíclica preparando para a chegada do mês de outubro, o mês dedicado a Nossa Senhora, que o Papa Leão XIII publicou em 1891, já faz tempo, né? Olha o que o Papa Leão XIII ensina. Por consequência, pode-se com toda a verdade e rigor afirmar que, por divina disposição, nada nos pode ser comunicado do imenso tesouro da graça de Cristo. Sabe-se que a glória e a glória e a verdade vieram de Jesus Cristo, senão por meio de Maria. De modo que, assim como ninguém pode achegar-se ao Pai Supremo, senão por meio do Filho, assim também, ordinariamente, ninguém pode achegar-se a Cristo, senão por meio de sua mãe. Ninguém pode achegar-se a Cristo de maneira ordinária, senão por meio de sua mãe, ensina o Papa Leão XIII nessa encíclica. Depois o Papa continua, quanta sabedoria, quanta misericórdia resplandece nessa disposição da divina providência. Que compreensão profunda da fragilidade humana, da debilidade humana. De fato, nós cremos na infinita bondade de Cristo. A gente acredita na infinita bondade de Cristo. E por ela nós rendemos louvor. Mas também nós cremos na justiça. Nós cremos na justiça. A justiça divina ela é infinita. E nós temos temor diante da justiça.
Nós sentimos uma profunda gratidão pelo amor do Salvador, que por nós se deu generosamente, deu seu sangue, inclusive, e a sua vida, mas ao mesmo tempo a gente tem temor, devido ao seu caráter de juiz supremo que é. Jesus é o juiz supremo. Apreensivos pela consciência de nossos pecados, nós precisamos, portanto, de um intercessor, de um patrono, que goze em alto grau do favor divino. E que nos dê ânimo tão benévolo que a ninguém recuse, por exemplo, o seu patrocínio, quem busque a ajuda desse intercessor. Nem mesmo os mais desesperados, nem mesmo os mais pecadores, nem mesmo aqueles que estão desesperados vivendo neste vale de lágrimas. Ora, quem é essa eminentíssima criatura? Quem pode ser essa eminentíssima? Quem? É claro que é a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é poderosa, porque ela é mãe de Deus onipotente. Porém, o que é mais consolador é que ela é amorosa. De uma extrema benevolência, de uma indulgência sem limite. Tanto é que ela nos deu o próprio Deus, que escolheu, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho unigênito, e infundiu-lhe por isto mesmo sentimentos requintados de mãe, sentimentos lindos de maternidade, capazes de viver uma profunda bondade e de perdão com seus filhos. Ela nos mostrou Jesus. Quando ela deu o seu consentimento para ser a mãe do Salvador, mas também quando ela recebeu aquela missão de Jesus do alto da cruz, quando Jesus olhou para o seu filho, para o seu discípulo amado, João, e disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Nas últimas horas de Cristo, padecente na cruz, recebeu essa missão a Virgem Santa, e desde então, eu e você estamos inseridos nessa realidade. Além desses belíssimos ensinamentos do Papa Leão XIII, o maior teólogo, talvez, do século XX, o padre Garrigou Lagrange, olha só o que ele ensina, que essa mediação universal de Maria no céu exerce, a Santíssima Virgem, nesses nossos tempos, esse tipo de mediação que ela exerce, tem por finalidade obter-nos no tempo oportuno a aplicação dos méritos passados adquiridos por Jesus e por ela mesma, durante a vida terrestre, especialmente no Calvário. Ora, se o Concílio de Trento nos ensinou e definiu que os santos no céu podem rezar para a gente e que é útil invocá-los, e a Virgem Santa? Quanto mais a Virgem Santa. Se os santos da igreja podem nos abrir as portas do céu, com essas graças, com essas bênçãos, o que dizer da mãe do céu? Da graça plena, da Kekaritomene, da cheia de graça por excelência. Deus é todo poderoso e Deus é onipotente. A Virgem Santa não é onipotente, Deus é onipotente. Portanto, essa onipotência de Deus fez da Virgem um tipo de presença na história de salvação, porque Ele assim o quis, deixando que ela, a Virgem Santa, fosse a onipotência suplicante. Como ensinou a tradição da igreja, como ensinou Santo Efrem, por exemplo, da Síria, diácono e doutor da igreja. Maria é cheia de graça e glória, uma glória que ultrapassa, incomparavelmente, todos os outros santos. E por isso, por ela ser tão cheia assim dessa glória, ela possui a onipotência da intercessão, o máximo da intercessão. Até onde pode chegar a intercessão amorosa de uma criatura, Maria pode chegar e só ela. Eu quero encerrar clamando essa senhora que é dotada da onipotência suplicante, para que você que está em casa, nós que estamos aqui no programa, que a gente possa mergulhar nessas graças. Não tem outro lugar para ir. É questão de salvação, de vida ou morte. Então, meu querido amigo, se você, de alguma maneira, aprendeu isso errado, hoje estou tentando relembrar o que a igreja ensina. A Virgem Santa pode nos conduzir ao céu. Eu e você. Não há ninguém que tenha tanta raiva da Virgem Santa do que o próprio demônio. Às vezes, eu posso até repetir algo demoníaco, quando fico inflando o ódio por Nossa Senhora. Mas hoje,
nessa tarde, o que nós pedimos diante de Jesus Eucarístico, que vai estar aqui nesse lugar daqui a pouco, pedimos que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza ao céu, mas que nos dê de volta nossa mãe. Se você está distante de Nossa Senhora, eis a oportunidade. Voltemos para o colo dela, para o aconchego do colo dela, para pedir as nossas necessidades, mas pedir o que é mais importante, que ela nos conduza ao céu. A que caritomene é cheia de graça, ela pode nos conduzir até o céu. E é isso que nós queremos e pedimos na tarde de hoje. Ó Virgem Santa, receba o meu coração, receba quem eu sou, do jeito que estou, e me conduza hoje e sempre aos pés do teu Filho Jesus Cristo. E que na hora da morte, na hora que eu mais precisar, na hora que eu for me encontrar com Jesus, justo e verdadeiro juiz, que a Senhora interceda por mim. E que essa mudança comece hoje, e que no céu eu possa viver a plenitude das maravilhas que Deus tem para mim, ao lado da Senhora, que é graça plena. Assim seja hoje e sempre. Amém. Amém.